7h43, seguimos com o nosso Jornal Nova Brasil Brasília e agora é hora dele, Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais. Arce, bom dia para você, bem-vindo. Olá, Ariane, bom dia. Vamos trazer um pouco mais sobre informação. Logicamente, na última semana, a mídia ficou muito focada na questão do conclave, né? Diego Amorim soube nos Você conduzir, trazer viu? de maneira super detalhada e tão próxima ali para todo mundo que pôde É, acompanhá-lo. Mas no meio de tudo isso, a gente teve mais uma reunião do Banco Central, do Copom, aonde eles aumentaram mais uma vez nossa taxa Selic. E hoje vamos tentar trazer de maneira simples, direta, para você, ouvinte, entender como isso impacta na sua vida. é isso aí, Arce. A Selic, então, está em 14,75% ao ano, o maior nível desde o ano de 2006. E aí hoje você conta para gente quais são os impactos, não é, dessa taxa para a nossa vida e para o nosso bolso. Primeiro, Arce, quando a gente fala em taxa Selic, no que a gente está falando? Vamos tirar esse economês, essas Né? palavras tão Selic, o que é complexas, Selic? que muitas vezes eu escuto passando na rádio ou em algum outro lugar, mas não entendo que isso acontece ali dentro da minha vida. Selic é a taxa básica da economia brasileira. Então, todas as vezes que tiver alguma transação de dinheiro, a gente fala isso de maneira formalizada, a taxa básica a ser utilizada é a taxa Selic. Tanto, você vai pegar um dinheiro emprestado. Então, menos que a taxa Selic, muito dificilmente você vai conseguir ter esse recurso. As instituições bancárias emprestam dinheiro, entre elas também vão utilizar essa taxa como referência. Então, se essa taxa está muito alta, Ariane, quer dizer que o dinheiro está muito caro. A gente trouxe nas últimas semanas algumas pesquisas, a qual a gente falava que mais de 70% da população brasileira estava endividada. Então, se a gente tem uma taxa que se torna a referência para qualquer movimentação de crédito, então quer dizer que a gente vai pagar mais caro. Mas ela é super importante porque então que a gente aumenta essa taxa se ela é tão prejudicial para toda a economia. Vou trazer de maneira simples para todo mundo entender. Imagina só, quando você está com febre, você tem que utilizar um remédio para tentar conter a sua febre, porque se essa febre continuar muito alta, você tem risco de óbito. Dentro da economia, uma das principais e mais malignas doenças é a inflação. O que seria inflação? O custo do dinheiro, né, diminuindo, os preços dos produtos aumentando recorrentemente. Qual é o remédio para que eu possa combater esse aumento da febre, esse aumento da inflação? A Selic, ela vem como um antitérmico. Então, o dinheiro caro, as pessoas param de consumir e se você tem mais oferta do que demanda, você começa a trazer esse poder de contenção do aumento dos preços, que seria a inflação. Então, nesses últimos momentos, devido a uma série de questões pontuais, que seja, né, internamente ou externamente, nossa inflação começou a subir e para a gente contê-la, a Selic aumentou para 14,75. Tá aí, Alexandre Arce. Bom, e aí, quando o Banco Central mantém a taxa nesse nível, você diz para a gente que o recado é claro, então, frear a inflação. E aí a gente tem um efeito que é o crédito mais restrito. Sem dúvida nenhuma, a gente fala que quando a Selic está alta, a modelagem econômica brasileira, no caso, fica mais congelada. Por que mais congelada? Vamos pegar o exemplo de um empresário. Hoje, para que ele possa expandir o seu negócio, normalmente ele vai utilizar do crédito. E se esse crédito está mais caro, ele não vai buscar esse dinheiro. Por que ele não vai buscar? Além de estar mais caro, altamente, normalmente também vai fazer com que ele busque estratégias divergentes. Quais são essas estratégias? Ele não vai querer aumentar a quantidade de funcionários dentro do negócio dele, porque as pessoas param de consumir. Então é muito, muito importante a gente entender cada vez mais. Quando se fala que Selic está mais alta, a gente entende que vai ter um congelamento, um desaquecimento interno, justamente por esse dinheiro. Mas, cara, a gente fala que o Brasil começa a operar com freio de mão puxado.
Agora, Assi, uma coisa interessante que você traz para a gente é que, para o investidor que está preparado, que está ligado, esse momento também é de oportunidade. Para todo lado ruim, Ariane, tem um lado positivo. Sempre tem uma coisa boa por aí. Para quem hoje tem dinheiro, está investindo, a taxa básica alta traz produtos bancários sem volatilidade. Você tem ali um risco de volatilidade. O que é a volatilidade, né? É quando o seu dinheiro sobe e desce. A gente vê isso muito na renda variável, comprar ação. Quando é renda fixa, CDBs, LCI, LCAs, CRI, CRAs, enfim, a gente tem ali uma infinidade ali de produtos, eles vão subindo todos os dias e também vão utilizar a taxa Selic como base para essa rentabilidade. Então, para que você tenha ideia, hoje tem pré-fixados, né, produtos de investimento que vão te pagar acima dos 15% ao ano, uma taxa muito, muito confortável em comparação ao mundo. Você vai ter economias aí que vai pagar um ou menos do que isso. Então, automaticamente, isso te favorece muito. Por isso, a gente sempre fala, cuidar bem do dinheiro para que em momentos divergentes você aproveite essa oportunidade. Muito bom. E, Assi, o que a gente pode projetar para frente, né? O que a gente pode esperar do futuro? A Selic deve cair, não deve cair, sobe mais, fica como está? O que dá para a gente vislumbrar? Olha que legal, Ariane. Toda segunda-feira, o Banco Central ele emite um boletim, que é o Boletim Focus. Muita gente fala, não quero buscar essa informação, mas olha como isso impacta no dia a dia. Então, esse Boletim Focus é uma forma do Banco Central tentar previsionar qual a expectativa da taxa básica Brasil no ano seguinte. Ele até tenta colocar para 2 anos na frente, mas normalmente o mercado vai sempre olhar o primeiro ano, o ano atual e o ano seguinte. Então, o que ele demonstra? Nas últimas reuniões, ele demonstrou que a perspectiva que nossa taxa básica subisse mais um pouco, fosse até 15. Mas nas últimas reuniões já trouxe uma perspectiva de redução dela parar no 14,75. O que isso interfere? O que isso muda dentro da normalidade do nosso dia a dia? Para quem investe, as taxas começam a ficar um pouquinho menor. Para quem vai pegar dinheiro emprestado, a taxa também começa a ficar um pouquinho menor. Então, isso impacta fortemente dentro da economia. Então, você é um cidadão comum, do qual não é empresário, não precisa fazer investimentos ou empréstimos gigantescos, mas isso te faz a percepção, será que é um bom momento de eu estar investindo? Será que já se torna um bom momento de começar a buscar estratégia de crédito para que seja a troca de um carro, a troca de um imóvel, enfim, ou resolver um problema pontual? Então, acho que isso faz quase que uma rotina normal, diária de todos nós, porque todo mundo aqui utiliza dinheiro ali para a sua sobrevivência. Entender qual é o melhor momento para que eu possa me endividar nunca, né? Mas endividar de forma saudável sempre é importante também, tá, Ariane? Mas até isso te facilita para a sua tomada de decisão. Isso é muito legal, Assi, porque quando a gente começa a entender como é que funcionam essas alavancas, esses mecanismos da economia, a gente consegue saber por que é tão importante e que bom seria se todo mundo aprendesse um pouco mais sobre finanças desde cedo, não é? Porque tudo começa a fazer sentido a partir do momento em que você entende que, olhando para alguns números e para o cenário econômico nacional, até mundial, a depender do caso, o que é hora de fazer, né? É hora de você segurar a onda, é hora de você esperar um pouco mais para buscar um crédito, é hora de você tentar ser um pouco mais agressivo no que diz respeito ao investimento. Então, resumindo, com a taxa Selic onde está, é uma boa hora para se investir em renda fixa e uma hora um pouco mais complexa para se conseguir crédito, né? Eu estou me despedindo, a Ariane vai assumir a coluna Não, com você é um tanto professor, conhecimento. olha, você sabe que eu sou de humanas e para eu entender qualquer tipo de operação envolvendo número não é fácil. Aqui você é muito bom e me ajuda mesmo a explicar. É isso. Ariane, está de parabéns. Boa. E mais, eu acho que a primeira fala sua ela é importantíssima, porque quanto mais informação em qualquer área, não que a gente queira que todos nós tornamos especialistas em determinada área, mas minimamente entender como funciona esse fluxo econômico vai nos autoproteger o tempo inteiro. Então, se eu tenho a percepção que Selic está mais alta, será que é momento de trocar meu carro agora me endividando? Eu acho que não. Eu posso esperar mais um pouco, 1, 2, 3 anos, e entender quando essa taxa ou essa
curva de juros começa a diminuir, justamente para que eu possa me favorecer nesses momentos, e isso vai impactar mensalmente, diariamente, anualmente, inclusive no momento que você fala, poxa, construir toda a minha riqueza, que todo o meu conforto financeiro para que eu possa aposentar. Então, qualquer decisão tomada baseado no que o mercado te apresenta vai te trazer um conforto financeiro recorrente. Muito bom. 7h53. Esse foi Alexandre Arce, sempre com a gente aqui, ouvinte, às terças-feiras, na coluna de Finanças Pessoais, nos ajudando a entender melhor do contexto da economia, cuidar melhor do nosso dinheiro. Obrigada, Arce. Bom dia para você. Eu que agradeço, e caso você tenha algum outro assunto super importante, Ariane, sempre tem ali o meu Instagram, Alexandre Arce, pode enviar, eu estou ali super disponível para responder e principalmente trazer cor para o seu dinheiro.